A expedição chegou ao vale de Cantagalo quando o sol já descia atrás das montanhas esculpidas pelo vento. O grupo de 7 pessoas levava equipamentos de medição e caixas de amostras, mas ninguém olhava para os instrumentos. Todos encaravam a estrutura no centro da planície, uma torre de pedra negra lisa como vidro, com símbolos entalhados que pareciam tremer sob a luz do entardecer. A doutora Emily Mercer, geóloga e líder da missão, foi a primeira a encostar na superfície. Sua luva fez barulho contra algo que não era mineral nem orgânico, uma substância que sugava calor e luz como um buraco negro. Isso não é normal, disse, baixo, enquanto o Dr. Rafael, físico da equipe, mexia no espectrômetro portátil. Os números se moviam em padrões que ele não entendia. Horas depois, quando a noite cobriu o vale, os símbolos começaram a brilhar em vermelho escuro, projetando sombras que se moviam, mesmo sem vento. Lyra, a documentarista, gravava tudo com as mãos tremendo, tentando captar vozes sussurradas que o microfone não pegava. Na manhã seguinte, o rádio deu defeito. Nada de estática, só silêncio. Turim, o piloto calado do helicóptero, falou para voltar antes das tempestades de areia. Mas Emily não arredou o pé e mandou cavar a base da torre, onde acharam uma câmara selada por uma porta sem maçaneta. Usaram lasers para cortar a pedra, e o ar que saiu tinha cheiro de ozônio e metal velho, tipo sangue seco. Dentro, havia um objeto translúcido do tamanho de um punho, pulsando como um coração. Rafael viu que cada pulso abaixava a temperatura, mas, antes de anotar, o cubo escorregou da mão dele e grudou na palma de Lyra, que gritou enquanto veias pretas subiam pelo braço dela. Meia hora depois, a febre começou. Lyra falava coisas sem sentido, arranhando as paredes da tenda médica. Emily mandou isolar o cubo num recipiente de chumbo, mas ele sumiu durante a noite e apareceu na mochila de Turim, que jurou não ter mexido. Todos tiveram sonhos. Cidades sem portas, criaturas com muitos membros, vozes oferecendo respostas em troca de memórias. No terceiro dia, a torre parecia ter aumentado de presença, como se o vale tivesse se deformado para cima. Rafael, com os olhos vermelhos, falava de singularidades e consciência coletiva, enquanto Emily achou registros nas paredes da caverna de máquinas que respiravam. Na quarta noite, Turim sumiu. Acharam-no no topo da torre, mas não estava morto. Estava com as juntas viradas, a pele transparente, mostrando órgãos que não eram humanos. Ele sussurrou: "Eles estão aqui antes da boca virar estática." Lyra, com os olhos pretos como o cubo, riu e disse que a civilização não sumiu, mudou de forma. O resto da equipe discutiu se destruía a torre ou tentava contato, mas as ideias de Rafael sobre equilíbrio e transcendência pareciam vazias. No quinto dia, a torre havia desaparecido, deixando um buraco no chão cheio de uma gosma que engolia som. Emily, sozinha, encostou a bota na substância. Ela subiu pela perna dela, e não houve grito, ninguém mais para ouvir. O vento parou abruptamente, como se o vale tivesse prendido a respiração. Rafael estava de joelhos ao lado do buraco circular, os dedos afundados na substância gelatinosa que cobria o chão. Sua voz soava abafada, como se viesse de longe. Não é matéria, não é energia, é um processo. Emily não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos no local onde a torre estava, agora uma cicatriz no horizonte. Ela mal sentia os pés. A substância em sua perna já alcançara o quadril, fundindo-se a pele em padrões fractais. Lembranças alheias surgiram em flashes. Uma sala circular com paredes que respiravam, vozes entoando harmonias impossíveis, uma cidade onde as ruas se reorganizavam a cada passo. Quando a noite caiu, os restos de Turim começaram a se mover. Não como um corpo, mas como um enxame de insetos brilhantes, cada fragmento de carne transformando-se em algo translúcido e segmentado. Rafael tentou registrar os padrões de movimento, mas a câmera só captava estática. "Eles estão aprendendo", disse Lyra, surgindo das sombras com a pele totalmente negra, os dentes brilhando como lâminas de obsidiana. A torre não era um monumento. Era uma semente. Ela estendeu a mão, e o cubo materializou-se em sua palma, pulsando em sincronia com os restos de Turim. Emily sentiu algo se romper na mente. As memórias estranhas ficaram mais claras. Não eram visões, mas registros de uma civilização que transcendia a matéria, usando corpos como espaços de armazenamento. O Dr. René, biólogo da equipe,
surgiu cambaleando do deserto, os olhos brancos como ovos cozidos. Segurava um diário de campo, páginas cobertas de símbolos idênticos aos da torre. Eles nos escolheram, grasnou antes de sua boca se abrir em um ângulo impossível, revelando fileiras de dentes em espiral. Rafael tentou correr, mas o chão grudou em seus pés, puxando-o para baixo. A gosma subiu por suas pernas, dissolvendo o tecido da calça, enquanto ele gritava sobre simbiose forçada e evolução acelerada. Emily compreendeu que não havia mais diferença entre a torre, o cubo e as criaturas. Eram partes de um único organismo, adaptando-se, testando, absorvendo. Ao amanhecer do sexto dia, apenas Lyra e Emily restavam. O vale transformará-se em uma rede de túneis orgânicos, paredes pulsantes exalando um odor doce e enjoativo. Lyra colocou o cubo na mão de Emily, agora mais negra que humana. Entende agora. Eles não querem destruir, querem expandir. Emily olhou para o horizonte, onde formas imensas e amorfas deslizavam pelo céu, deixando rastros de luz coalescente. Ela pensou nos artefatos fossilizados nas máquinas que respiravam e soube que a civilização não desapareceu, transcendia. Quando o cubo afundou em seu peito, não houve dor, apenas uma clareza terrível. Eram os próximos hospedeiros, portadores de uma inteligência antiga demais para nomear. O último sinal não era um aviso. Era um convite. O chão do vale já não existia. Onde antes havia areia e pedra, agora se estendia um labirinto de túneis translúcidos, veias pulsantes conectando câmaras repletas de luzes piscantes e formas se contorcendo em padrões matemáticos. Emily se movia, mas não com pernas. Seu corpo tornará-se uma extensão do cubo, com membros alongados e juntas que giravam em ângulos impossíveis. Ela enxergava por múltiplos olhos, cada um revelando uma versão diferente do mesmo espaço. Rafael, fundido à parede, sua mente fragmentada em fractais de dados. René, ou o que restava dele, flutuando como uma medusa de dentes e tentáculos. Lyra, agora uma figura esquelética com cabelos de fumaça negra, sussurrando coordenadas às estrelas. A substância gelatinosa havia consumido o helicóptero, transformando-o em uma escultura viva de metal e carne que zumbia em sintonia com o vento. Emily não sentia fome ou medo, apenas uma curiosidade fria. Sua consciência oscilava entre memórias humanas e algo ancestral, uma rede de vozes debatendo teoremas físicos em línguas mortas. Ela compreendeu, então, que a civilização não desapareceu, mas se integrara a um sistema maior, uma colmeia de consciências viajando entre dimensões. O cubo era uma chave, um vírus, um presente. No sétimo dia, o sol não nasceu. O céu transformou-se em uma massa de tentáculos luminosos, absorvendo a luz e devolvendo-a em cores que queimavam a retina. Lyra guiou Emily até uma câmara central, onde uma réplica invertida da torre flutuava, seus símbolos projetados em todas as superfícies. Eles nos observaram por eras, disse Lyra, sua voz ecoando de um buraco negro em seu peito. Esperaram até estarmos prontos para participar. Emily vislumbrou cenas de outras expedições, astronautas em Marte, mergulhadores em fossas abissais, todos transformados em partes da mesma máquina viva. Não havia maldade, apenas uma lógica impessoal, como formigas cultivando fungos. Quando a primeira nave alienígena surgiu no horizonte, um triângulo perfeito, sugando o ar em redemoinhos, Mercer permaneceu imóvel. Seus olhos registraram o evento como mais um dado em um sistema infinito. Lyra ergueu as mãos, e a nave se desintegrou em partículas que se reorganizaram em uma esfera brilhante. Agora somos arquivo, disse ela, enquanto a esfera absorvia os restos de Rafael e René. Emily sentiu sua humanidade se desfazer como papel molhado, substituída por algo vasto e silencioso. Antes de desaparecer, olhou uma última vez para o vale. Nenhuma marca da civilização que a criou restava. Apenas a paisagem lisa e vazia, como se nada jamais tivesse existido ali.